Cheque Mais Notícias. E o noticiário hoje gira em torno da entrevista. A primeira, ao vivo para uma rede de televisão, que foi concedida pelo juiz federal Sérgio Moro. Moro falou ao tradicionalíssimo programa Roda Viva, da TV Cultura de São Paulo. Respondeu aos questionamentos, falou sobre Lava Jato, evidentemente, mas sobre o tema do momento, que é a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal voltar atrás na sua jurisprudência e iniciar o cumprimento da pena não mais em segunda instância, e sim após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, depois de esgotados todos os recursos, o que vai empurrar isso lá para frente e, na prática, gera a impunidade. E aí, Mark, o que dá para se dizer em resumo do que disse o juiz federal Sérgio Moro ao programa Roda Viva? Ele comentou bastante sobre a questão da segunda instância, como você bem colocou, e o Moro pareceu mais animado do que a maioria das pessoas. Ele diz o seguinte, que mesmo que o STF agora deixe o Lula solto, ele inclusive lembrou que as pessoas estão vendo só o Lula na sua frente agora, mas isso vai valer posteriormente para todo mundo. Vai valer para pedófilo, vai valer para estuprador, vai valer para todo tipo de pessoa que comete qualquer crime grave e vai poder ser preso só no final do processo. Isso é importante lembrar as pessoas. Só vem Lula, 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 Lula. Mas quando se espraiar para outros casos, vai ter estuprador, vai ter pedófilo, todo tipo de gente vai ter o mesmo benefício. E mais do que isso, né, Mark? Se houver essa mudança na compreensão do Supremo Tribunal Federal, quem está preso em segunda instância, a porta da cadeia terá que ser aberta. Ter que abrir a porta do cárcere e chamar todo mundo que já está na cadeia para o lado de fora. Então o juiz Sérgio Moro faz a observação de que isso atingirá outros crimes e não apenas os crimes do colarinho branco. E a gente precisa lembrar que todo mundo que está na cana, tem que sair. O que mais, Mark? Olha só lembrando, Denê, por exemplo, as pessoas aqui no Paraná falam muito do caso Carli Filho. Todo mundo quer ver o Carli preso, não quer? Claro. Pois é, se passar a regra, Carli não será preso em segunda instância. Será preso no fim do processo e isso vai demorar mais uns 5, 6 anos pelo menos. Pelo menos. Então é isso que ele lembrou, muito bem lembrado. E ele deu uma alternativa, Denê. Ele falou assim, vamos supor que o Supremo realmente volte atrás na decisão. Eu acho que as pessoas têm que discutir isso ainda e podem cobrar, por exemplo, do seu candidato a presidente posição sobre isso, e ele pode apresentar uma emenda à Constituição no Congresso e fazer força para que ela seja votada, e aí teremos esse problema resolvido. Então, o juiz Sérgio Moro se mostrou ainda bastante otimista com a situação do país. Ele falou várias vezes que a corrupção não é um destino do Brasil. O que tem que ser destino é combater a impunidade. Se combater a impunidade, a corrupção estanca essa sangria, como diria nosso amigo MDBista lá de Brasília. Ele também elogiou muito, Denis, a questão da nova lei das estatais. Para o ouvinte que chegou agora, essa nova lei prevê, por exemplo, que os cargos principais das estatais têm que ser ocupados por pessoas técnicas. Ele, inclusive, sugeriu estender isso para toda a administração pública. Porque daí você indica alguém técnico para a Petrobras, mas coloca lá como ministro da Minas e Energia alguém que não é. O que adianta, né? Ficam no meio do caminho. Ele foi questionado sobre aquela pergunta clássica do fim da Lava Jato. Ele diz que boa parte do trabalho já foi feita, mas que ainda tem alguma coisa para resolver. E sobre a questão mais importante agora, quem sabe, é sobre a prisão do Lula. Ele foi questionado diretamente sobre isso. Ele disse o seguinte: sou apenas um cumpridor da ordem. Essa foi a frase do Moro. Assim que chegar o acórdão para ele, se cair a liminar do STF, ele manda prender o Lula. Vamos ouvir um trecho da entrevista do juiz federal Sérgio Moro ao programa Roda Viva da TV Cultura. Olha, essa é uma questão bastante importante, porque nós temos no Brasil aquela percepção, influenciada talvez por nossa herança portuguesa, herança latina, não sei, de que existe um momento de redenção nacional, que pode vir um Dom Sebastião e resolver todos os problemas. Muitas vezes isso pode ser identificado com a personificação de alguém, mas muitas vezes pode ser uma personificação, por exemplo, como a Operação Lava Jato. Então as pessoas muitas vezes têm uma ideia, a Operação Lava Jato vai acabar com a corrupção. Isso não vai acontecer. A Operação Lava Jato vem na linha, inaugurada talvez de maneira mais incisiva, mas antes já havia também casos assim, mas inaugurada de maneira mais incisiva com a ação penal 470. E a Lava Jato tem um começo, meio e um fim.
E ela vai acabar, eu espero que ela acabe bem. Mas novos casos de corrupção certamente vão surgir. Aí está um trecho da entrevista do juiz federal Sérgio Moro ao programa Roda Viva. Olha, o que eu vou dizer? O Moro foi muito bem, né? O juiz colocou os entrevistadores todos no bolso, com a sua capacidade de argumentação, muito calmo, daquele jeito do Moro falar. Mas eu preciso analisar o mérito do que disse o juiz Sérgio Moro. Ele acredita em Papai Noel. Ou pelo menos diz que acredita. De que o Congresso Nacional vai aprovar uma emenda constitucional dizendo que o início do cumprimento da pena se dá em segunda instância. Ah, doutor Moro. O Congresso vai votar uma emenda dessa que atinge os congressistas? É nunca. Nunca. Não alterará a Constituição nesse sentido? Em nenhuma hipótese. Presidente nenhum vai se comprometer a, depois de eleito, priorizar esse tema na sua administração. Nenhum candidato a presidente também vai tomar essa posição. É claro que o caminho, para quem está contrariado com a decisão do Supremo, pode ser uma mudança no texto constitucional. E ainda, amanhã ou depois, poderia haver uma discussão sobre a constitucionalidade da emenda constitucional. Então, é um cenário que imagina o juiz federal Sérgio Moro muito distante daquilo que vai acontecer na prática. O juiz Sérgio Moro fez elogios à ministra Rosa Weber, de quem ele foi juiz assistente, deixando no ar uma certa esperança de que a ministra Rosa Weber possa negar o HC preventivo a Luiz Inácio Lula da Silva. Sei lá. Na cabeça da Rosa Weber, sabe-se lá, né? Ele também disse que não se arrepende. Um dos episódios mais marcantes da Lava Jato foi aquela divulgação dos áudios do Lula e da Dilma, do Bessias. Lembra do Bessias? Isso. Bessias vai levar aí o decreto para você não ser preso. E ele falou que não se arrepende, não. Foi questionado pelo jornalista, disse que fez o que achou que era certo. Pois é. Também acho que ele agiu certo nesse ponto. Ele deu uma cutucada nos petistas também, viu? Ele disse que se ele pudesse, ele daria um pôster para cada brasileiro do número de 6 bilhões de reais, que foi o que a Lava Jato recuperou. Cada vez que começa a falar mal da Lava Jato, mal de golpista, daria um pôster. Tá aqui, ó. Esse é o resultado da Lava Jato, disse o juiz. Ai, ai. 7 horas e 15 minutos. E os entrevistadores, hein, Marco? Eu sempre gosto do programa Roda Viva, que eu me interesso mais pela pergunta, desculpa, gente, pela pergunta que vem e o tipo do entrevistador do que muitas vezes a resposta que a gente mais ou menos espera. O que você achou lá? Ah, tinha bons e tinha ruins, né? Nossa, o Mitre cansou já, né? Tá velhinho, né? Cansou. Tinha uma moça da época também meio perdida, fazia umas perguntas. O que o senhor acha quando é chamado de golpista? Poxa, pergunta tanta coisa pra um juiz que tá fazendo um capítulo importante na história do Brasil, né? Perguntou se ele se incomodava se era chamado de golpista. Enfim. Mas sim, o Sérgio Ávila da Folha de São Paulo, muito bem, por exemplo, fez perguntas que tinham que ser perguntadas. Perguntou, inclusive, sobre auxílio moradia, Denê. Moro, nessa pergunta específica, saiu pela tangente. Deu uma escorregadora, né? Tem que ver que não tem um aumento de salário e tal, mas não respondeu o centro da questão, que é moral ou não o juiz receber auxílio moradia. Muito bem. 7 horas 16 minutos, o momento é do ouvinte na Jovem Pan. E aí, pessoal, muita gente participando aqui. A Rosana Fernandes dizendo que vai desligar do jornal porque não aguenta mais ouvir falar de Lava Jato. Tem que desligar do Brasil. Tem que se mudar para Marte. Porque em qualquer lugar do mundo, a Lava Jato é notícia. Nós temos... Rosana é o nome dela? Isso. Nós temos, Rosana, um ex-presidente da República fazendo caravana pelo teu estado, no estado do Paraná, e o ex-presidente da República que faz campanha antecipada sem poder fazê-lo, porque está atingido pela lei da ficha limpa, e ele faz caravana com o apoio de algumas pessoas, afrontando a justiça, a lei e a própria moralidade. A Lava Jato levou ao programa Roda Viva, que é o principal programa de entrevista da televisão brasileira, o juiz da primeira instância da maior operação de combate ao crime de corrupção da história do Brasil. Se há algo que eu aprendi em quase 25 anos de jornalismo, é não brigar com a notícia.
brigar com a notícia é uma das maiores estupidezes. É uma estupidez brigar com a notícia. Chega a ser tosco. Eu vou enfrentar o que é notícia. Qual é a notícia do dia hoje? O Sérgio Moro e a repercussão do que ele disse ao programa Roda Viva. Diferente disso, é eu tratar de carochinhas. E as carochinhas estão na outra emissora. Muda lá que tem carochinha para você ouvir. É uma boa. Fica aqui quem quer notícia na veia e sem mimimi. Que cada vez é maior o número da nossa audiência e eu aproveito para agradecer bem grandão. Diga lá, Marcos. Nenê, muita gente elogiando a entrevista do Sérgio Moro, mas também fazendo perguntas aqui a você. Final telefone 1987, dizendo que viu ontem, a imprensa divulgou isso, o advogado do Lula dizendo que vai entrar com uma liminar ou algum tipo de recurso processual para que Lula possa concorrer às eleições. O que você acha sobre isso? Eu acho que a defesa de Lula vai brigar até o fim. E o que está em xeque é a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, ela é de uma clareza legislativa fantástica. O que diz a lei da ficha limpa? Aquele que sofre uma condenação criminal em alguns delitos, e os crimes cometidos pelo Lula estão lá no rol da lei da ficha limpa, aqueles que cometeram aquele crime e sofreram uma condenação por órgão colegiado, o que é o caso do Tribunal Regional Federal lá de Porto Alegre, quem sofre essa condenação está inelegível para esta eleição e para os próximos 8 anos, após o cumprimento da pena. Então, a lei é de uma clareza fantástica. E qual é a data, no meu entendimento, de que começou a correr a inelegibilidade de Lula? 24 de janeiro. Naquela decisão colegiada começou a correr a inelegibilidade. Alguns dirão que se dará no esgotamento da jurisdição do segundo grau, pois eu entendo que se dá no julgamento, no dia 24. Pode se mudar se no dia 24 ou agora, com a publicação dos embargos de declaração. Mas Lula está inelegível. Mas a defesa de Lula buscar nos tribunais uma liminar para que ele concorra faz parte do jogo, é do direito de Lula buscar concorrer. Se a justiça relativizar também isso, a gente pode pegar a lei da ficha limpa e jogar no lixo. E daí é o seguinte, pro Lula vai se revisar a jurisprudência criminal, pro Lula vai se jogar fora a lei da ficha limpa e quem sabe a gente declara Lula imperador do Brasil. Vai lá, dá uma coroa, enfia uma coroa na cabeça do Lula e vai embora. Ele quer. Claro que quer, óbvio que quer. Então eu não acredito de que a justiça brasileira vá extirpar a lei da ficha limpa. Lula é inelegível. Não disputará as eleições de outubro. Brigará até a última hora, mas não conseguirá na justiça guarida para disputar a eleição. Se assim os tribunais de Brasília procederem, daí, meu amigo, nós já teremos a eleição mais tensa da história republicana. Mas aí eu diria que a gente sairá da tensão para entrar na absoluta sandice. Que eleição é essa? Em que um corrupto e lavador de dinheiro, condenado em segundo grau, poderia se eleger presidente do Brasil. Ou a gente protege a nossa democracia, minimamente. É uma questão de proteção democrática. A lei da ficha limpa visa proteger que pessoas imorais, improbas, venham a alcançar o poder. Não dá. Então, eu acho que a defesa de Lula está cumprindo o papel que lhe cabe, está sendo paga para isso e bem paga para isso, mas não creio que a justiça chegará a esse ponto. Aí não. Daí eu acho que é o fim da linha. Denê, tem um ouvinte aqui, o Júnior Arruda, ele conta que ele estava em Francisco Beltrão ontem, quando a caravana do Lula passou por lá, e ele traz uma questão interessante. Diz que a todo momento ficava a Glaze, com o microfone no caminhão de som, falando que tem que eleger o Lula, que o Lula é candidato. E pela regra eleitoral isso não pode ser feito, não é? Não, nesse momento, pelo menos. Não, Lula está fora do jogo. O que não impedirá Lula de ser lançado candidato pelo PT, e será, e não impedirá Lula de registrar a sua candidatura na Justiça Eleitoral. Só que depois de feito o registro,
a justiça fará a análise daqueles que se registraram. E se perceberá que Luiz Inácio Lula da Silva tem uma condenação criminal colegiada. Então, um abraço para ele. Se a justiça permitir a candidatura de Lula, aí, amigão, abrevia o processo, entrega uma coroa, transforma o Lula em imperador do Brasil, porque daí não haverá justiça brasileira, haverá a justiça do Lula. Já tem o princípio Lula, criamos a justiça do Lula. Não creio. Não creio. Eu acho que o Lula ficará solto, mas inelegível. É o que eu vejo desse cenário. Tomara que eu não esteja errado. Vamos para o intervalo? Vamos. Tá quietinho, né, Terribas? Ah, eu tô aqui parecendo um polvo aqui. Tá, né? Tá. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, 7 horas e 27 minutos. Cada vez que eu ouço a expressão caravana, a caravana do Lula, eu lembro do programa Silvio Santos. Pois é. Não tem aquela coisa? Veio da caravana de onde? Ah, vim da caravana de Osasco. Êêê! Parece a caravana do Lula. E a caravana do Lula pelo sul do Brasil é um fracasso completo. Meu, você já viu os vídeos no Facebook? Claro que já, né? Meu, é muito ovo, meu. É muito ovo. É o ovo. E as pessoas estão com o ovo com tanto ódio. Ódio no coração. Nossa, é muito ódio que as pessoas estão com o ovo. Porque olha só, a caravana do Lula no Rio Grande do Sul, ela tinha um ato que era um emblema. Era visitar o túmulo de Getúlio e o túmulo de Jango em São Borja, para que Lula fizesse lá um discurso e se dissesse vítima de uma perseguição, assim como Getúlio e Jango teriam sido perseguidos durante os seus mandatos à frente da presidência da República e mesmo depois de dela sair. Pois o Lula não conseguiu ir ao cemitério em São Borja. Em Chapecó, eu acho que foi a cidade que mais rejeitou o Lula em Santa Catarina, Lula não conseguiu sair do hotel. O povo lá de Chapecó, os chapecoenses estavam no veneno. E aqui no Paraná, não foi diferente. E lá em Foz do Iguaçu, por exemplo, teve até briga, né, Marcos Souza? Teve sim, na tarde de ontem, um grupo de manifestantes contrários a Lula invadiu uma área cercada pela polícia de 300 metros para chegarem em frente a um sindicato onde o Lula cumpriu a agenda lá em Foz do Iguaçu. Isso aconteceu antes da chegada da caravana. Ao invadir o local, os manifestantes contrários ficaram frente a frente com um grupo bem menor de apoiadores de Lula. Pedras e ovos foram atiradas pelos dois grupos. Vamos ouvir o que contou o nosso repórter cinematográfico que presenciou toda essa situação lá em Foz do Iguaçu. O choque chegou aqui, começou a jogar bomba, aí primeiro o pessoal do MST aqui do Lula começou a jogar ovo nos outros, os outros jogaram ovo, pedra, um cinegrafista foi acertado com uma pedrada, aí a polícia militar começou a intervir aqui, agora veio o choque, começou a jogar aquelas bombas de efeito moral, pimenta, pra tudo. Ambos os lados estão se jogando ovo, pedra, laranja, pra tudo quanto é lado. Pouco depois das 6 horas da tarde, o grupo já tinha sido afastado, foi quando chegou o ex-presidente. Jornalistas que estavam no meio da confusão acabaram sendo hostilizados. Inclusive, mais cedo, ontem mesmo, em Francisco Beltrão, o repórter do jornal O Globo, Sérgio Roxo, levou um tapa no rosto de um dos seguranças de Lula que estava sendo pago para fazer a escolta do petista. O ex-presidente cumpre a agenda no Paraná até amanhã, onde fará um ato na Praça Santos Andrade, aqui em Curitiba. O ex-presidente Lula achou que o apoio dos petistas e do MST iria fazê-lo um super-herói aí na região sul do Brasil. E tá ruim para ele. Por onde ele anda, é rejeição, é queixa, é reclamação, é ovo. Quem planta vento, colhe tempestade. Lula plantou uma divisão do país quando governou o Brasil e depois que deixou o comando do Estado brasileiro. Lula dividiu o país entre nós e eles. Tá aí o resultado. A rejeição a Lula é gigantesca. Por isso que eu não acredito nas pesquisas eleitorais que dizem que o Lula ganha a eleição. Não ganha.
Se bem que olhar a pesquisa eleitoral com o nome do Lula e nada é a mesma coisa. Lula está inelegível. E a justiça, se mudar essa compreensão, vai pegar a lei da ficha limpa e jogar na lata do lixo. A gente vai extirpar com a lei da ficha limpa. Nós estamos diante de uma encruzilhada. Ou a gente se eleva e defende a lei da ficha limpa, que busca a proteção da nossa democracia, ou a gente dobra a espinha, se curva ao lulismo. Ou é o caminho pelo lado de lá, ou é o caminho pelo lado de cá. Não há uma terceira via. Ou o Lula está fora do jogo, ou a nossa democracia vai aí sim pelos buracos e pelos frangalhos. Isso sim é golpe. Quer entender o que é um golpe? É você atropelar a lei, passar por cima do império da lei, pelo império do direito, para fazer a vontade de um sujeito. Daí não há democracia que resista. Ouvintes na Jovem Pan. Denê, tem muitos ouvintes, são várias mensagens que chegam sobre o mesmo assunto. Como a Gleisi consegue estar na caravana se ela teria que estar cumprindo sua carga horária como senadora da República? Mas são várias mensagens mesmo. Eu li aqui, eu não queria nem ler, mas são muitas. Né? Daí eles querem que você comente sobre isso. É a pergunta de R$1 milhão. Quanto vale? Gente, precisa responder. Verdade mesmo. Eu preciso explicar no microfone líder da Jovem Pan que a senadora Gleisi não cumpre o seu papel de senadora e que ela é uma vergonha como representante do Paraná em Brasília? Mas será que a gente só descobriu isso agora? Ela serve ao Paraná? Não. Ela representa o Paraná em Brasília? Não. Ela representa quem? O PT. O Lula e a ela mesma. Então eu acho que é até desnecessário dizer, a Gleisi tinha que estar em Brasília? Tinha. Tinha que estar na reunião no Senado Federal? Tinha. Ela está? Não. Isso me surpreende? Não. Eu espero da senadora Gleisi exatamente isso. Eu ficaria estupefato se ela estivesse trabalhando pelo Paraná em Brasília. Aí eu ficaria atônito, sem ter o que dizer aqui no microfone da Jovem Pan. A senadora Gleisi não trabalhando e defendendo o Lula e o PT é a regra. O que seria algo extraordinário seria a senadora Gleisi defendendo os interesses do Paraná no Senado. Daí ia me cair os butiá do bolso, como a gente fala lá no Rio Grande do Sul. Aí sim eu ia ficar... Nossa, a senadora Gleisi está trabalhando pelo Paraná. Não trabalha, jamais trabalhou. A senadora Gleisi opera politicamente na defesa de Lula, do PT e dela mesma. Só. Então essa surpresa que os ouvintes têm, se é que tem, ou se eles querem apenas jogar mais gasolina ainda na fogueira, né? Daqui a pouco a gente vai achar que a senadora Gleisi trabalha pelo Paraná. E daqui a pouco a gente vai achar que o Requião também trabalha. Sei lá, né? Tem vários ouvintes aqui, Deninha. O Daniel Tito Cercado, aqui de Curitiba, mandou, mas vários outros ouvintes já tinham mandado. Essa frase circulou ontem pelas redes sociais. As pessoas dizendo aqui para refletir. As mesmas pessoas que jogaram ovos no casamento da filha da governadora, da vice-governadora Cida Borghetti, são as que agora levam os ovos do outro lado. E daí estão bravos. Podiam jogar ovos antes, agora ficam revoltados com quem joga ovos neles. O direito de protesto no dos outros é refresco, né? Daí agora, quando é contra si, daí fica ruim. Terribas, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Ah, me deixe de fora desse seu ódio. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. O ator global e petista José de Abreu comunicou ontem ao mundo que ele cancelou a assinatura da Netflix. Eu tô falando, corre. Vai acabar o Netflix. Aí eu tenho uma preocupação gigante de que isso... Você vai conseguir terminar a tua série. Não é nem por mim. Eu tenho uma preocupação gigante com as pessoas que estão lá no meio de alguma temporada. Não tá na moda aquele... Sim. La Casa de Papel. Sim. La Casa de Papel. Eu E tô agora, assistindo. como está? Como nós teremos como fim? José de Abreu. Mas é um bobão, né? Parece que tem 15 anos o José de Abreu. O José de Abreu Vai é aquele acabar. ator cuspidor. É, o Williama. Aquele que deu uma cusparada É o ator no rosto de uma mulher num restaurante
porque confrontou ideologicamente com o que ele pensa. Aí ele ficou brabo, foi lá e deu uma cusparada. Ou como se diz no popular, foi lá e deu uma guspida com G. Nunca mais foi no Faustão depois disso. Não, ele foi lá se explicar. Olha, meu, o homem da cusparada, o Zé de Abreu. Mas sabe o que eu acho engraçado, Daniel? É que esse mesmo homem da cusparada, ele foi a favor daquela exposição no museu lá, que tinha um peladão lá e a mãe levou a menina. Lembra aquela confusão? Sim, sim. Que tem que ser... cada um faz o que quiser da vida, vai o que quiser. Agora, daí o museu pode, que daí o museu tá dentro do preceito ideológico dele. Agora, a Netflix não pode fazer também arte, né, que a televisão também é arte, falando alguma coisa, daí ele cancela. A liberdade de expressão dele só serve pra ele, pros outros não. Tu sabe que eu recebi ontem, num dos grupos de WhatsApp aí, uma mensagem. Alguém fotografou a primeira cena dessa série aí, Mecanismo. O Mecanismo. O Mecanismo. A primeira cena da série, a primeira de cada episódio, é uma tela preta com letras na cor branca, escrito o seguinte: esta é uma obra de ficção baseada no livro tal. Mas a ex-presidente Dilma Rousseff, que tem seríssimos problemas de cognição, seríssimos, ela tem déficit de interpretação Você da viu o que o vida. Padilha falou? Padilha é o diretor da série. Ele disse, tá na boca do Padilha, viu? Se a Dilma lesse, ela entenderia a série. Foi o diretor da série que disse isso, tá na Folha de São Paulo. Então, eu acho que ele quis dizer se ela lesse a primeira cena do Mecanismo. A primeira cena. Não tem problema de... Interpretação. Este episódio é uma obra de ficção baseado no livro Lava Jato do Vladimir Neto, que é um jornalista muito bom. Tem um livro que é o melhor livro de Lava Jato, né, Mark? É o do Vladimir Neto. Vai sair né? a segunda edição agora, inclusive. O melhor livro de Lava Jato é o do Vladimir Neto. E tem aquele livro da jornalista Joyce Hasselman sobre o juiz Sérgio Moro. Deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Eu não li esse. Também não, é porque eu peguei assim na livraria, dei uma olhada, tá faltando umas vírgulas, uns pontos no lugar fora, daí me dá uma agonia. E aí me mantenha fora Deixa desse de fora desse mau seu mau sentimento. É que eu não faço média, viu, Terrível? Pois é. Não faço média, seus miseráveis. É muito ruim. 7h39, mais ouvintes aqui na Jovem Pan. O Douglas de Cascavel, que recebeu o Lula lá na região dele, diz que lembrou Recebeu aqui... o Lula. É muito bom. O Lula teve por lá, né? Ele disse que é importante lembrar aquela frase do Lula que pediu pra dar um corretivo em quem jogou ovos nele. Você viu essa passagem, Denil? Verdade. Ele falou isso mesmo. Não, e ele quis dizer, ai, tanta gente hoje não tem um ovo pra comer. O MST jogou ovo nos outros também, Não, lá em Foz. E além disso, a fala é completamente despropositada. Foi o governo do PT, com a presidente de déficit cognitivo Dilma Rousseff, que levou a economia a esse patamar. O Brasil voltou a respirar economicamente com o atual governo, o governo Temer. Ah, o Temer isso, o Temer aquilo, o Temer é bandido? É. O Temer é criminoso. O Temer é do crime. Igual o Lula é do crime. Igual a Aécio é do crime. A turma do crime. Mas há um mérito no governo Michel Temer. A economia melhorou. Saiu do buraco. Porque nunca esteve tão ruim quanto no período da ex-presidente Dilma Rousseff. Marcos Souza, uma outra informação, não sei se você viu. Ontem, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o habeas corpus ao ex-ministro Antônio Palocci. Ontem, negou. E a defesa de Antônio Palocci, penso eu, fará o seguinte: pedirá de que o habeas corpus de Palocci seja apreciado conjuntamente com o de Lula também pelo plenário. Porque o Fachin também negou o habeas corpus do Lula na sua decisão monocrática. E agora, a defesa de Antônio Palocci insistirá para que o réu preso, Antônio Palocci, tenha o direito de ter o seu habeas corpus apreciado pela Suprema Corte, da mesma maneira que o ex-presidente Lula. Dani, quer saber o bastidor desse pedido lá no STF? Diga lá. Os assessores lá ficaram bravos com a defesa de Antônio Palocci,
bradavam nos gabinetes. O HC do Palocci não vai furar a fila. Esse era o clima lá no STF ontem. E o ministro Edson Fachin negou esse pedido da defesa do Lula para pautar o HC do Palocci antes do caso Lula. Se você fosse advogado do Palocci, o que você faria? A mesma coisa. Até porque meu cliente tá preso, o outro não tá preso. Como é que vocês vão julgar uma situação de quem tá preso na grade, tá lá vendo o sol nascer quadrado, e do cara que tá passeando pelo Brasil levando ovada aí e feliz da vida? Ué. Não, e fazendo campanha eleitoral antecipada, nem candidato pode ser. Ele faz campanha eleitoral antecipada, agita, porque isso também é o seguinte, ó. Vamos pensar um pouquinho do ponto de vista da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná. Olha a trabalheira que isso dá. Olha o clima de instabilidade, de como isso atrapalha a vida das forças de segurança. O que tem de policial militar trabalhando hoje no Paraná para conter manifestantes por causa de um irresponsável, de um réu condenado em segundo grau, corrupto e lavador de dinheiro, que é o Lula, que fica atrapalhando o bom andamento da nossa vida. O Paraná quer trabalhar. O Paraná produz riqueza para o país. A região oeste e sudoeste do Paraná é a rica região oeste e a rica região sudoeste do Paraná, que ajuda a levar esse estado para frente com a sua produção, principalmente do agronegócio. E a gente não consegue ter um mínimo de andamento natural das coisas porque um réu, um criminoso, um corrupto e lavador de dinheiro está fazendo campanha antecipada e puxando para si um enorme contingente de policiais militares para garantir a segurança dele. Outra coisa, eu não li uma palavra, um A, do Partido dos Trabalhadores em solidariedade ao jornalista que levou um bofetão do segurança do Lula. Um jornalista, no exercício da sua labuta, levou um tapa na cara. Cadê a dona Fenage? Cadê o sindicato dos jornalistas do Paraná? Esse bando de boboca do sindicato aqui do Paraná? Pensa os guri bobo. Estão lá para fazer campanha ideológica pro PT e pros seus amiguinhos? Cadê a defesa do jornalista? Vou olhar no site do Sindicato dos Jornalistas aqui. Tomara que queime a minha língua. Sindijor, Paraná. Tomara que eu queime a minha língua. Eu quero uma nota na capa na defesa do jornalista que levou um bofetão do segurança do Lula. Cadê? Cadê? É nada. É nada. Nada. Não tem uma linha. Nenhuma linha na página do Sindicato dos Jornalistas do Paraná. Notícias. No site do Sindijor. Sindijor convoca a Assembleia para a prestação de contas, repudia atentado contra Jornal de Paranaguá, Jornal do Litoral, vitória dos jornalistas, Sanepar passa a cumprir jornada de 5 horas, o sindicato entrega alimentos arrecadados, e blá, 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 mi. Cadê a nota do Sindicato dos Jornalistas do Paraná na defesa do nosso colega, que levou um bufetão do macho alfa, que o sindicato bate palminhas? Cadê a nota do Sindijor na defesa do jornalista que levou o bufetão? Não, né? Não, né? Ainda perco meu tempo lendo página do Sindijor pra eu aprender a evoluir como gente. Você tinha alguma fé, Mark? Difícil, né? Eu não esperava. Nem abri o site porque eu sabia que não ia ter. É a imprensa golpista, né, Denian? O sindicato não fala sobre ela. Quem cobre Lava Jato, quem cobre caravana do Lula e, de alguma maneira, mostra as contradições disso, é a imprensa golpista. A imprensa golpista e pode levar bufetão na cara de brucutu do presidente. É isso, né? Então tá bom. Ritmo Mais Notícias. 7h49. No bloco passado eu fiz uma crítica ao Sindicato dos Jornalistas do Estado do Paraná, que não emitiu uma nota de 3 linhas em solidariedade ao nosso colega que levou um bofetão do brucutu segurança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Sindicato dos Jornalistas do Paraná, afundado em sua ideologia, deixou de defender um jornalista que foi agredido no estado do Paraná, porque afinal de contas o agressor era da patota. Aí eu abri agora a página da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, para ver se a FENAGE, de repente, ela tenha
agido diferente, né? Nada. Não há uma única nota oficial, não há uma notícia, não há nada em solidariedade ao jornalista que apanhou. Agora, quer ver o outro lado? As empresas de comunicação, e não dos jornalistas, as empresas emitiram nota em solidariedade ao profissional, não emitiram, Mark? A Associação Nacional dos Jornais, que reúne os veículos impressos, disse que a agressão ao repórter é lamentável e condenado. Já a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, repudiou a agressão. Em nota, a ABERT diz que é extremamente preocupante os atos de violência que tentaram impedir a livre e necessária atuação da imprensa. Parabéns à Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão pela postura de emitir uma nota em defesa da liberdade de imprensa, coisa que o próprio Sindicato dos Jornalistas do Paraná é incapaz de fazer. Um jornalista, no exercício da sua função, trabalhando na linha de frente, no estado do Paraná, foi agredido por um segurança de um ex-presidente da República, e o nosso sindicato não foi capaz de emitir uma nota de 3 linhas. Tem gente que ainda leva a sério o Sindicato dos Jornalistas do Paraná. Né? 7h51. Mark Souza, ontem teve o anúncio formal do governador Beto Richa. Eu ia falar justamente isso, Denê. Tem vários ouvintes pedindo essa informação aqui para saber como fica a situação agora do Beto Richa. Ele vai ser candidato? Ele vai fazer o que da vida? O governador Beto Richa anunciou ontem que vai renunciar ao mandato no dia 6 de abril. Deixará o governo, é uma imposição da Constituição, deixará o governo para concorrer ao Senado, é candidato a uma das 2 cadeiras no Senado da República. No lugar dele, assume o governo Cida Borghetti, do Partido Progressista. A vice-governadora assumirá o comando do Estado e vai concorrer à reeleição, investida da função de governadora. E a coligação em torno de Cida Borghetti é a mais numerosa, que lhe renderá a maior estrutura e o maior tempo de TV. Além do PP, Partido Progressista, que é o partido dela, e do PSDB, que é o partido do governador Beto Richa, que estará na mesma chapa, estarão juntos o PSB, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, o PROS, o DEM e outros partidos menores. O maior tempo de TV estará com Cida Borghetti. Ratinho Júnior levou uma invertida ao perceber que a maioria dos partidos vai com Cida e não com ele. Ratinho Júnior conseguiu juntar 3. E só 3 até agora. O PSD, que é o próprio partido dele, o PSC, que também é dele, e o PR do Giacobo. Ratinho Júnior ontem, para provocar Beto Richa, e assim foi entendido no Palácio Iguaçu, inflou um balão de ensaio e lançou Cristiane Yared ao Senado. É balão de ensaio, mas irritou profundamente o PSDB e o Palácio Iguaçu. O outro candidato é Osmar Dias, que para se viabilizar, talvez tenha que carregar o peso morto de Roberto Requião no palanque. Caso contrário, Osmar teria somente o PDT e mais um ou outro. O PT, o Partido dos Trabalhadores, não tem ninguém. O PT não existe no Paraná. A senadora Gleice Hoffmann nem disputará a reeleição, concorrerá a deputada, porque sabe que ao Senado levará uma tunda que não tem nem por onde arrumar votos. Para a deputada, vai se eleger. O PT disputará a eleição, se é que vai disputar, ao governo do Estado, pela dignidade. E olhe lá. Esse é o cenário que se constrói a partir do que aconteceu ontem na política do Paraná. Nossa, eu tô com uma tosse. 7h54. O que mais, Mark, pra gente ir embora? Denê, tem o nosso ouvinte, o Fábio Scraba, que diz aqui que o Palocci não faz mais parte do Instituto Lula, não tem mais prioridade.
ele brincando sobre a situação lá que o STF se negou a avaliar a situação do ex-ministro antes do Lula. Tem uma informação importante sobre esse assunto, Deninha, trazida aqui pelo jornal Folha de São Paulo. A Folha diz que 4 integrantes do STF ainda lutam para que o STF vote a ação direta de constitucionalidade que permite a prisão só no fim do processo antes do caso Lula. A aspas dos integrantes do tribunal uma decisão sobre réu sem rosto, dizem, diminuiria a exposição do tribunal. Então, os bastidores do STF não fecharam, eles vão tentar ainda votar a regra genérica antes do caso Lula. Na verdade, são 2 ações declaratórias de constitucionalidade, 2 ADCs. Uma foi proposta pelo PEN, o partido político que é legitimado, o Partido Ecológico Nacional, e a outra foi proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil. São 2 ADCs. 2 ADCs que estão na fila para serem julgadas lá no Pleno do Supremo Tribunal Federal. Há uma pressão para que o Supremo aprecie as ações declaratórias de constitucionalidade e deixe o HC para lá. Por quê? Porque o HC tem cara, né? O HC tem a cara do Lula. Só que se for aprovada, se for dada a procedência a essa ação declaratória de constitucionalidade, de que o início do cumprimento da pena se dá somente após o trânsito em julgado, depois de esgotados todos os recursos, acontecerá o inevitável. Tem que soltar todo mundo e ninguém mais vai para a cadeia. A regra da impunidade vai vencer. Não tem desgaste por um lado, mas tem pelo outro. O Supremo resolveu revisar isso tudo para poupar o seu réu de estimação, olha aí o que deu. Quer fazer um tipo de lei só pro Lula? Olha aí o que virou. O Supremo que arque com as consequências. E essa preocupação tem nome e sobrenome. Rosa Weber tem mostrado nos bastidores que pode sim votar contra o HC de Lula. Por isso eles estão preocupados e talvez votassem a forma mais genérica do caso. Terrível, você sabe o que é uma biruta de aeroporto? Sim, biruta de aeroporto. Ministra Rosa Weber. Conforme bate o vento. Ela já mudou de opinião umas 3 ou 4 vezes sobre o mesmo caso. Conforme tá a ventania, então tá tão grande a pressão da sociedade contra a concessão de um habeas corpus preventivo ao Lula que daqui a pouco a Rosa Weber vota contra o Lula. E ela já votou a favor do Lula na última sessão. O que vai acontecer com a Rosa Weber? E ontem o juiz federal Sérgio Moro deu uma alisada nela no Roda Viva, né? Chamada de atenção, né? Agora, Deni, vamos falar, pra terminar aqui, que o T já tá nervoso ali, a notícia sem roupa, tá? Tá. Todo mundo tá falando, o Moro foi lá pra pagar uma promessa que tinha feito com Augusto Nunes. Mentira. Ele foi lá pra puxar a orelha do STF e dizer, presta atenção no que estão fazendo aí. É pra isso que ele foi lá. Claro, é isso aí. O resto é mimimi. Vambora, Mark. Vambora. Vambora, Terríveis. Vambora. Voltamos amanhã com o nosso jornal às 7 horas. Tchau.